shall fight against Mesopotamia. They shall fight against all the sons of Assyria and Persia. O efeito Nostradamus. Episódio inédito. A seguir, por History. Um maligno exército conduzido por um demônio chamado Belial empreende uma guerra contra a humanidade. Esse exército fará várias batalhas que culminarão em uma decisiva guerra mundial. Deus vai intervir? Ou a raça humana será engolida pela noite eterna? Plano de batalha final. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? Em 1947, no deserto da Judéia, em uma remota caverna junto ao Mar Morto, um pastor nômade descobre um enigmático pergaminho que descreve uma profecia secreta. Os textos usam frases misteriosas que se referem ao exército de Belial e ao rei de Quitim. Serão essas frases o prenúncio de que duas forças, uma da luz, outra das trevas, vão se confrontar em um cataclismo final, resultando em uma terceira guerra mundial? E possivelmente no fim de tudo? Dentre os muitos manuscritos do Mar Morto há o chamado Manuscrito da Guerra, com suas profecias de morte. Mas para quem é essa mensagem? Escrito há milênios, o manuscrito foi deixado em meio a uma guerra que arrasaria o judaísmo e deixaria o templo reconstruído de Salomão em ruínas. O Manuscrito da Guerra é o único relato existente de um grupo de judeus místicos que declara conhecer os eventos da última das guerras. O propósito do manuscrito é dar a conhecer um evento profético, algo por vir. Não surpreende que certos grupos atuais leiam o manuscrito e digam que talvez ele ensine algo. Se pudermos alinhar os diferentes estágios da batalha com eventos contemporâneos, talvez tenhamos a chave para decifrar esses mistérios divinos. Vamos examinar se nós que vivemos hoje somos os destinatários do Manuscrito da Guerra, um documento de 2000 anos que explica em detalhes aterradores o fim do mundo. A profecia contida no Manuscrito da Guerra converge com outros textos do Novo e do Velho Testamento? Será similar ao dia do juízo de outras culturas? E estarão os eventos atuais descritos no manuscrito sugerindo que o passado pode revelar o futuro? É mais um exemplo do efeito Nostradamus. Entender a possível ligação do Manuscrito da Guerra com os problemas de hoje significa investigar a origem dos antigos manuscritos do Mar Morto e explorar sua descoberta no deserto da Judéia. Os manuscritos do Mar Morto eram um grupo de documentos encontrados em 1947 perto do Mar Morto, daí o nome. Foram achados em uma caverna por um jovem beduíno pastor, diz a história. Os manuscritos são uma coleção de textos bíblicos que demoraram 200 anos para serem escritos. Coletivamente, contém fragmentos de quase toda a Bíblia hebraica, ou Velho Testamento. Arqueólogos descobriram mais 10 cavernas nas proximidades, contendo quase 900 documentos escritos em peles e papiros selados em jarros. Os manuscritos são importantes porque são muito próximos das fontes originais de boa parte da Bíblia hebraica. Quando olhamos para as origens do cristianismo, tratamos com textos que foram manipulados, traduzidos, que não nos dão uma história fiel, mas uma interpretação da história. Os manuscritos do Mar Morto saíram diretamente de um grupo de pessoas que os escreveram. Isso nos dá uma ligação direta com as crenças deles
e, de certo modo, com a história deles. Provavelmente foram escritos entre 170 a.C. e 68 d.C., e acredita-se que os manuscritos sejam o que restou de uma pequena seita judaica que vivia em Qumran, um planalto no deserto da Judéia, ao longo do Mar Morto, 19 quilômetros a leste de Jerusalém. A seita é conhecida como a dos Essênios. Isso significa que viveram no tempo em que o judaísmo rabínico e a comunidade que cercava Jesus, que acabou sendo sua igreja, estavam em formação. Só por isso já são um achado extraordinário. O que se tem são textos manuscritos autênticos de uma comunidade que viveu naquele tempo. Peritos acham que os essênios escreveram os manuscritos, mas quem são eles? Era um grupo de extremistas judeus que sentiu que tinha de se afastar da sociedade para se manter religiosamente puro. Fizeram isso porque estavam descontentes com sua sociedade, que achavam doentia, e da qual não queriam mais participar por achar que esta sociedade estava afastada de Deus. Segundo estudiosos, os essênios acreditavam que os judeus tinham irritado a Deus por não viverem segundo as Escrituras e por serem seculares demais. Por isso, Deus permitiu que tantos invasores conquistassem as terras dos judeus, como os romanos. Os essênios eram comandados por um líder carismático que chamavam de Mestre da Integridade. Dão a ele o mérito de reunir e orientar o grupo. Era um líder muito carismático, a quem Deus deu a habilidade de interpretar corretamente as Escrituras, e os fiéis do movimento acreditavam na interpretação dele. Alguns historiadores acreditam que o Mestre da Integridade era membro dos saduceus, uma classe sacerdotal judaica expulsa pelos romanos. Os essênios acreditavam que os saduceus eram os sacerdotes do sagrado templo judaico de Jerusalém. Apesar de dizerem que os essênios viviam uma vida pacata, muitos os consideravam um culto apocalíptico. As pessoas acham que os essênios, como grupo, eram amantes da paz, reservados, apolíticos, meditativos. Não foi esse grupo que escreveu os manuscritos do Mar Morto. Eles são definidos pelo que os manuscritos dizem. Não são amantes da paz, nem são meditativos. Os manuscritos são apocalípticos, militantes e agressivos. Intérpretes dos manuscritos sugerem que a crença no apocalipse iminente tenha inspirado os essênios a criar o manuscrito da guerra, que acreditam que seja um antigo tratado da arte da guerra. Mas ele pode ser interpretado como uma profecia do futuro Armagedon? A evidência pode estar no texto do manuscrito da guerra, que expõe a estrutura para um violento confronto entre forças opostas. As primeiras linhas do texto dizem: o primeiro ataque dos Filhos da Luz será assumido contra as forças dos Filhos das Trevas. Estudiosos do manuscrito da guerra acreditam que os essênios falavam de si mesmos quando citavam os Filhos da Luz. Chamavam a si mesmos de Comunidade da Nova Aliança. Os Filhos da Luz, portanto, incluem os que sabem a verdade sobre a interpretação das Escrituras e sua aplicação. Mas há quem veja paralelos entre os essênios e certos praticantes da fé judaica atual. Os judeus sempre viram a si mesmos como as pessoas que têm a missão de representar a luz, em termos de luz espiritual e valores. Mas o manuscrito também enfatiza um grupo misterioso chamado de Filhos das Trevas, que dará combate aos Filhos da Luz. Serão essas as forças do mal, que deram as costas para Deus? Referindo-se aos Filhos das Trevas, o texto diz: quem os apoia são os que violaram a aliança. Os Filhos das Trevas, descritos no manuscrito da guerra, também incluem os violadores da aliança. E essa terminologia nos revela um aspecto interessante dessa visão apocalíptica de mundo. Há inimigos de fora, mas muito cuidado também com os inimigos internos. Para entender quem são os Filhos das Trevas de hoje, temos de ver quem violou a aliança no entendimento dos essênios. São as pessoas que se afastaram de Deus, mas se dizem religiosas. Segundo estudiosos,
Os essênios identificaram os filhos das trevas como judeus que desprezaram a estrita prática judaica, conhecida como lei levítica, e os que não tinham moral. De acordo com o manuscrito, essas pessoas são parte dos filhos das trevas, traidores, digamos. Mas o manuscrito da guerra traz evidências de quem são os filhos das trevas e os filhos da luz nos dias de hoje? A história pode dar uma pista. Em 37 a.C., depois de séculos de dominação de persas e gregos, Jerusalém se viu novamente ocupada, desta vez pelos romanos. Há um novo inimigo contra quem lutar. Agora Roma governa e arbitra quem é o rei do povo judeu, como Herodes o Grande, que não era judeu. Isso fere os sentimentos judeus e também fere profundamente os sentimentos de quem aderiu ao manuscrito da guerra. Quem escreveu os textos odiava os romanos, odiava ser dominado por uma força invasora estrangeira. Os romanos eram tiranos pagãos que insistiam que se oferecessem sacrifícios ao imperador romano dentro do templo judeu, que exigiam pagamento de impostos a Roma. E também tinham muitas práticas que os judeus consideravam sujas e imorais. No ano 66 de nossa era, grupos judeus se revoltaram contra os romanos, mas acabaram sendo exterminados e em 70 depois de Cristo, seu espaço sagrado, o segundo templo de Salomão, foi destruído. Historiadores acreditam que, além da destruição de Jerusalém, os romanos também avançaram até o Mar Morto. Plínio foi o general que conquistou a região que tinha de ser conquistada. E havia vários grupos extremistas com intenções militaristas. Entre eles o grupo do Mar Morto, que escreveu os manuscritos. Antes de encontrar seu destino, os essênios deixaram uma profecia sobre o aniquilamento da humanidade. Alguns veem similaridades entre a violência desferida contra os essênios e modernas calamidades de nosso tempo. Pistas apontam para este esquecido ponto do Oriente Médio. Será este o palco do Apocalipse? Os manuscritos do Mar Morto são uma das maiores descobertas do século XX. Entre esses antigos textos tem a profecia de uma batalha final entre o bem e o mal. As forças da luz e das trevas. O manuscrito da guerra. Há quem interprete que ela prediz a Terceira Guerra Mundial em nossos dias. A realidade mostrada no manuscrito da guerra fica no nível da expectativa. Mas se aceitarmos que o manuscrito reflete o texto bíblico, então essa realidade terá de acontecer no futuro. Segundo peritos, nada menos de 900 textos falam dos tempos violentos e difíceis que os essênios viveram sob a dominação romana. Historiadores apontam que as legiões romanas eram muito motivadas pela ganância e pelo enriquecimento de seus governantes em Roma. Hoje em dia, há legiões de pessoas igualmente sedentas de dinheiro e poder. Quero poder para enriquecer e quero enriquecer para ter poder. Poder e dinheiro. Dinheiro e poder são termos sinônimos. Isso também é revelado nos Filhos das Trevas. O manuscrito da guerra indica que seus autores, os essênios, odiavam quem demonstrasse ser ganancioso e retratassem os Filhos das Trevas com esse perfil. Porque são uma congregação perversa. Sua força é como uma fumaça que se dissipa. Toda criatura da ganância vai definhar depressa, como flor em tempo de colheita. Segundo alguns estudiosos, o manuscrito da guerra sugere que as chamadas trevas, inimigas das pessoas boas, são sem moral e são guiadas pela ganância. No manuscrito da guerra, o imoral e ganancioso líder dos Filhos das Trevas tem um nome: Belial. Maldito é Belial por seus contenciosos propósitos, assim como por sua censurável conduta, e malditos são os espíritos que o cercam por suas más intenções. O manuscrito da guerra fala dos Filhos das Trevas, que são os que seguem uma
figura celestial de nome Belial, um dos nomes de Satã. Belial é como chamam o diabo. As palavras são as mesmas para cristãos, judeus e islâmicos. Dizem diabo, Belial e coisas assim. A palavra Belial é uma contração de duas palavras hebraicas, Beli e Iaal. Belial. Em português fica Belial. Beli, em hebraico, quer dizer usar ou consumir algo. É pegar uma coisa e consumi-la. E Iaal é a palavra hebraica para lucro. Será esta mais uma ligação direta entre antigas percepções e eventos atuais? Quem está envolvido na manipulação de dinheiro? Quem onera as pessoas? Políticos corruptos, financistas globais que tiram vantagem dos mais pobres tentando enriquecer? Todos esses podem ser legitimamente rotulados de filhos das trevas, que violam as leis de Deus e tentam se enriquecer à custa dos outros. Alguns comparam os filhos das trevas com quem controla as finanças globais, gananciosos que criaram a situação atual. Pode ser. O mal pode tomar muitas formas. E sabemos que a instabilidade econômica pode disparar todo tipo de problemas, violência ou guerras. Alguns dizem que o demoníaco Belial está conosco na forma dos decadentes executivos de Wall Street. O colapso econômico de 2008 é um dos eventos fundamentais na América da última década. As repercussões foram sentidas no mundo inteiro, com sérias consequências financeiras que quase levaram o mundo a uma segunda Grande Depressão. Ameaças não têm que ser necessariamente físicas. A economia pode levar a grande instabilidade. A noção de um arqui-inimigo do bem, que não só é poderoso fisicamente, mas também econômica e politicamente, cabe no conceito de filhos das trevas. E isso pode colocar sérias ameaças não só para os judeus, mas para todo mundo. Se aceitarmos essa teoria, não seria lógico esperar que um aniquilamento financeiro ocorra na época em que vivemos? Olhando para o nosso país hoje, estou falando dos Estados Unidos, estamos à beira do precipício da aniquilação das nações de que Maria nos alertou. Mas a aniquilação, quando essa palavra é dita, uma nuvem de cogumelo vem à mente das pessoas, além de tudo explodindo. Mas essa é apenas uma das maneiras de exterminar uma nação. Se você acaba com a economia de um país, você o extermina. Para muitos, os desastres econômicos não passam de um sinal de que o mundo está ficando fora de controle. Alguns peritos ressaltam as semelhanças entre o manuscrito da guerra e textos apocalípticos da Bíblia, como o livro das Revelações. O livro das Revelações é uma espécie de versão cristã dos apocalípticos manuscritos do Mar Morto. Você não pode separá-los. Tem de vê-los ligados de alguma forma. Quando se lê o livro das Revelações, vemos as mesmas pragas. Também há trombetas e julgamentos, e no manuscrito da guerra as mesmas coisas acontecem. Há um conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, afinal. É igual nas Revelações. Na Batalha do Armagedon, o próprio Deus intervém, esmaga o mal e vem um novo mundo, onde o bem e o amor acabam triunfando. Esses temas são comuns ao manuscrito da guerra e ao livro das Revelações. Estudiosos também veem uma convergência entre o manuscrito da guerra e profecias do dia do juízo final da Bíblia judaica mais aceita, o Velho Testamento. Há trechos do livro de Daniel e do livro de Zacarias que mencionam batalhas, em especial Daniel, que diz que no fim dos tempos, Miguel, o arcanjo, defenderá Israel e ficará contra quem combater Israel. Esse tipo de modelo está no manuscrito da guerra, mostrando que os anjos travarão sua guerra do lado dos filhos da luz. Mas outros duvidam que haja qualquer conexão. Não há ligação entre o Armagedon e o manuscrito da guerra. O fato é que os dois refletem tempos de opressão religiosa. Mesmo assim, as profecias da Bíblia judaica, do livro das Revelações e do manuscrito da guerra convergem ao predizer destinos semelhantes para a humanidade. Será mera coincidência ou algo mais? Talvez seja um aviso insistente.
Haverá uma tormenta se preparando hoje? Uma tormenta do mal que reúne forças e que ecoa nos antigos textos? O manuscrito da guerra aponta para a grande força dos filhos das trevas. E para quem acredita na profecia, o texto prediz o exato lugar onde a Terceira Guerra Mundial pode irromper. O manuscrito da guerra é o violento relato de poderosas forças batalhando para controlar o mundo. Alguns acham que é um plano do Armagedon, de uma guerra no século XXI para acabar com todas as guerras. Mas pode um documento de 2000 anos, escrito por um antigo culto, predizer o fim do mundo no nosso tempo? Quais são as evidências que confirmam que a profecia seja convergente com eventos atuais? O manuscrito da guerra descreve uma batalha futura. Uma batalha escatológica, ou seja, que tem a ver com o fim dos tempos. A batalha do bem contra o mal. Estudiosos dizem que o manuscrito da guerra é explícito sobre onde os inimigos vão aparecer e que há muitas pistas que indicam quem são eles. Lutarão contra a Mesopotâmia. Lutarão contra todos os filhos da Assíria e da Pérsia. Essas terras são muito habitadas hoje por gente hostil às crenças religiosas dos antigos essênios e de sua contrapartida moderna. Até hoje, há muitos conflitos religiosos na região. Mesopotâmia é um termo geral para descrever a região a leste da Jerusalém de hoje, ou seja, todos os países que estão a leste de Israel. A Assíria é o Iraque e a Pérsia, sabemos, é o atual Irã. Como se vê, são países envolvidos em eventos contemporâneos, centros de desavenças do mundo atual. Essas áreas representam os inimigos passados, presentes e futuros dos Filhos da Luz? Qual a correlação entre as antigas nações com as de hoje? Parte do problema é que não sabemos exatamente quem é quem. E as realidades geopolíticas do mundo de hoje são muito diferentes do que eram em tempos bíblicos. Terá a profecia do manuscrito da guerra predito que o Apocalipse vai emanar dessa exata região? Uma região em que cristãos, judeus e muçulmanos se enfrentam há mais de 2000 anos? O Oriente Médio é o centro da civilização humana e sempre esteve no centro de grandes conflitos entre grandes civilizações. São 3 religiões, cada uma achando que tem a palavra final sobre a mensagem de Deus para a humanidade. Isso não se concilia por mais que se tente. E 2 dessas religiões vivem uma em cima da outra no Oriente Médio. Alguns acreditam que esse conflito de civilizações se estendeu para o Ocidente em 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas do World Trade Center, da cidade de Nova York, foram atingidas por uma missão terrorista suicida que usou aviões sequestrados como mísseis. Já tinha havido vários ataques nos últimos 50 ou 60 anos. Houve muitos distúrbios com militantes islâmicos na Europa e no Oriente Médio. Mas a América sempre ficou livre desse tipo de ataque. Mas de repente aconteceu, em 11 de setembro, e tivemos de tomar consciência do problema. Ninguém tinha passado por nada parecido até então. Nem Israel, que lutou contra o terrorismo desde sua fundação, tinha sofrido um ataque que levou quase 3.000 vidas, causou grande destruição e gerou um distúrbio econômico de longo prazo. Depois dos ataques de 11 de setembro, o conflito entre Estados Unidos e Oriente Médio cresceu dramaticamente. Os eventos de 11 de setembro levaram guerra ao Afeganistão e ao Iraque, guerras que estão se espalhando por regiões adjacentes. Vários conflitos graves acontecem simultaneamente no Oriente Médio. Há várias batalhas por poder, por posição e por controle. Existe o conflito Irã-Iraque, que acabou transformando o Irã numa superpotência local. E os países árabes, em geral, temem por um desequilíbrio de poder que pode levar a uma corrida por armas nucleares na região. O Irã ocupa a região mencionada no manuscrito da guerra como sendo a Pérsia, e tem sido um centro de conflitos no Golfo Pérsico há anos,
com seu governo islâmico profundamente conservador e ativamente hostil ao Estado de Israel. O Irã tem um papel significante no Oriente Médio e a perspectiva do país desenvolver armas nucleares coloca os outros estados árabes em posição insegura. Quem crê na profecia sugere que é mais do que uma coincidência que as nações mencionadas no manuscrito da guerra, Mesopotâmia, Assíria e Pérsia, sejam os países envolvidos em conflitos atuais. Quem crê que a profecia do manuscrito da guerra converge para eventos atuais, também crê que há sinais de que Satã assombra o tumultuado Oriente Médio. Na história toda, há batalhas entre os que tentam controlar, assumir o poder, avançar, conquistar, e os que tentam defender sua liberdade. E vemos conflitos similares nos dias atuais. Outros sugerem que o conflito religioso, particularmente na Terra Santa, é um sinal desencorajador, mas típico da condição humana. O que mais evidencia que o manuscrito da guerra seja uma verdadeira profecia? Segundo o manuscrito, 7 grandes batalhas vão acontecer e culminarão no fim dos tempos. Para alguns sábios, 6 dessas batalhas já podem ter acontecido, o que prepara o cenário para o último conflito do bem contra o mal. Os manuscritos do Mar Morto são os únicos textos que restam de um antigo e apocalíptico culto judaico, o dos essênios. Em especial, o manuscrito da guerra, é considerado pelos peritos como sendo um manual para o Armagedon. Há quem diga que a mensagem desse manuscrito seja convergente com eventos dos dias de hoje. O manuscrito da guerra é parte de um cenário maior de fim dos tempos. É parte da visão judaica de como o mundo vai evoluir, e o mundo cristão herdou isso. Mas há um problema: a cronologia. Alguns dizem que os essênios acreditavam que viveriam o Apocalipse. Mas uma crença geralmente aceita pelos judeus fala em um intervalo de 6.000 anos entre Adão, o primeiro homem, e a chegada do Messias, que inicia o Armagedon. A maioria dos judeus da época dizia que faltavam 4.000 anos para o Armagedon, nessa cronologia. Estariam os essênios usando outra cronologia, talvez trabalhada por um de seus sábios? Isso remete ao mestre da integridade, que conhece os mistérios dos ditos dos profetas. Em outras palavras, o mestre da integridade é capaz de ler e entender as Escrituras e entender exatamente como as antigas profecias estão se cumprindo no tempo e no espaço. Segundo o manuscrito, os essênios acreditavam que a guerra final incluía a volta de todas as tribos de Israel à Terra Santa. Os filhos de Levi, os filhos de Judá e os filhos de Benjamim lutarão contra todos os exércitos, quando a diáspora dos filhos da luz retornar da imensidão do mundo e se instalar nas plagas de Jerusalém. Nesse aspecto, o manuscrito da guerra e os mais aceitos textos bíblicos estão em sintonia. A Bíblia ensina claramente que no fim dos tempos haverá uma reunião das tribos de Israel e que o inimigo se reunirá para combatê-las. Mas no primeiro século antes de Cristo, na Judéia, só havia basicamente as 3 tribos citadas como sendo de filhos da luz: Levi, Judá e Benjamim. Se o manuscrito da guerra for exato, sua predição referente à volta do povo judeu a Israel se alinha com os textos bíblicos do Apocalipse. São comumente indicados 2 eventos do século XX que confirmam a profecia do retorno do povo judeu à Terra Santa. Primeiro, em 1917, a Grã-Bretanha tomou controle da Palestina e, na Declaração de Balfour, convidou os judeus do mundo inteiro a voltarem para Israel. Segundo muitos fundamentalistas cristãos, isso iniciou os últimos dias, ou o juízo final da humanidade, como descrito na Bíblia.
vários elementos na sociedade israelense. Tem a ética dessa mentalidade apocalíptica dos últimos dias. E muitos evangélicos e fundamentalistas do mundo têm o quadro referencial semelhante e veem a fundação do Estado de Israel como a pedra angular do Apocalipse. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi estabelecido, mas seus vizinhos árabes não o reconheceram. Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque atacaram no dia seguinte, começando uma sangrenta guerra que durou 1 ano, a primeira de muitas. Os árabes estavam convencidos de que a criação de um Estado judeu era injusta, que não deveria existir, e foram à guerra para evitar a criação desse Estado. E os israelenses acabaram ganhando essa guerra. Para alguns, essa série de batalhas claramente marcou o início do cumprimento final do manuscrito da guerra, que fala em 6 batalhas entre os filhos da luz e os filhos das trevas, antes da batalha final. 3 vezes os filhos da luz triunfaram. Mas não exatamente. Foram vitoriosos de momento, mas não venceram de fato. 3 vezes os filhos das trevas triunfaram, mas também não o suficiente para vencer os filhos da luz. Seria a Guerra Árabe-Israelense de 1948 a primeira dessas batalhas? Quem crê nessa teoria sugere que outras 4 guerras árabe-israelenses foram previstas no manuscrito da guerra. Mas e os antigos essênios? Há quem argumente que a antiga seita viu sua própria queda como sendo a primeira batalha entre a luz e as trevas. Os escritores dos manuscritos claramente entenderam que essas coisas podiam acontecer no tempo de vida deles porque eram perseguidos pelos romanos. Céticos da profecia do manuscrito da guerra sugerem que os essênios simplesmente predisseram a própria queda, não a de gerações futuras. Grupos apocalípticos em Israel fomentaram rixas durante o 1º século depois de Cristo. E isso culminou na desastrosa guerra contra os romanos, que começou no ano 66. Os grupos apocalípticos, os essênios, se quiserem, foram totalmente derrotados. Os que não foram mortos fugiram para o Egito, onde foram capturados e torturados até a morte. Outros foram capturados pelos romanos e morreram nas arenas da costa da Palestina ou até em Roma. Foram arrasados completamente. Se aceitarmos que 6 das 7 batalhas indicadas no manuscrito da guerra já podem ter ocorrido, quando terá lugar a batalha final? E contra quem? Plano de batalha final. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? Em 1947, no deserto da Judéia, em uma remota caverna junto ao Mar Morto, um pastor nômade descobre um enigmático pergaminho que descreve uma profecia secreta. Os textos usam frases misteriosas que se referem ao exército de Belial e ao rei de Quitim. Serão essas frases o prenúncio de que 2 forças They shall fight against Mesopotamia. They shall fight against all the sons of Assyria and Persia. O efeito Nostradamus. Episódio inédito. A seguir, por History. Um maligno exército conduzido por um demônio chamado Belial empreende uma guerra contra a humanidade. Esse exército fará várias batalhas que culminarão em uma decisiva guerra mundial.
Deus vai intervir? Ou a raça humana será engolida pela noite eterna? E digam que talvez ele ensine algo. Se pudermos alinhar os diferentes estágios da batalha com eventos contemporâneos, talvez tenhamos a chave para decifrar esses mistérios divinos. Vamos examinar se nós que vivemos hoje somos os destinatários do manuscrito da guerra, um documento de 2000 anos que explica em detalhes aterradores o fim do mundo. A profecia contida no manuscrito da guerra converge com outros textos do Novo e do Velho Testamento? Será similar ao dia do juízo de outras culturas? E estarão os eventos atuais descritos no manuscrito sugerindo que o passado pode revelar o futuro? É mais um exemplo do efeito Nostradamus. Entender a possível ligação do manuscrito da guerra com os problemas de hoje significa investigar a origem dos antigos manuscritos do Mar Morto e explorar sua descoberta no deserto da Judéia. Os manuscritos do Mar Morto eram um grupo de documentos encontrados em 1947 perto do Mar Morto, daí o nome. Foram achados em uma caverna por um jovem beduíno pastor, diz a história. Os manuscritos são uma coleção de textos bíblicos que demoraram 200 anos para serem escritos. Coletivamente, contém fragmentos de quase toda a Bíblia hebraica, ou Velho Testamento. Arqueólogos descobriram mais 10 cavernas nas proximidades, contendo quase 900 documentos escritos em peles e papiros. Se essas, uma da luz, outra das trevas, vão se confrontar em um cataclismo final, resultando em uma terceira guerra mundial? E possivelmente no fim de tudo? Dentre os muitos manuscritos do Mar Morto há o chamado Manuscrito da Guerra, com suas profecias de morte. Mas para quem é essa mensagem? Escrito há milênios, o manuscrito foi deixado em meio a uma guerra que arrasaria o judaísmo e deixaria o templo reconstruído de Salomão em ruínas. O manuscrito da guerra é o único relato existente de um grupo de judeus místicos que declara conhecer os eventos da última das guerras. O propósito do manuscrito é dar a conhecer um evento profético, algo por vir. Não surpreende que certos grupos atuais leiam o manuscrito